Pode compartilhar, vou te apresentar oficialmente aqui. Então, a gente vai dar início a esse colóquio do Departamento de Matemática com o professor João Gondim, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus de Cabo de Santo Agostinho. Vai falar sobre um trabalho Assessing the Efficiency of Differential Control Strategies for the COVID-19 Epidemics, que foi feito em colaboração com o professor César Castilho, Marcelo Marquezin, que sou eu mesmo, e o Merança Bete. Então, passo a palavra agora ao João. Tá joia? Peço a todo mundo que desligue os microfones, já está desligado. Então, fique à vontade, professor. No final eu volto. Tá bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Aí eu não sei, você tem que puxar para você, ou já puxou? Como é que está todo mundo vendo? Todo mundo vendo minha tela? Sim. Então, eu vou apresentar esse trabalho aqui, que foi o primeiro trabalho que o grupo da gente produziu esse ano. É um grupo que é coordenado, digamos assim, pelo meu orientador, professor César Castilho, e que nesse trabalho aqui teve minha participação também, e também, como o Marcelo falou, teve participação dele e de Meran. Qual que é o objetivo desse trabalho, né? É a gente considerar a idade dos indivíduos, certo? Como um fator importante na dinâmica do Covid, porque a gente sabe que à medida que a pessoa envelhece, né, a chance de se ter piores consequências pela doença aumenta. Então, a gente justamente está interessado em estudar isso para poder orientar melhor estratégias de controle, certo? Esses resultados aparecem no artigo que Marcelo tinha comentado, que foi publicado em junho desse ano, aí na JDE, e a ideia da gente é de trabalhar com o modelo SE e R. Aí o S significa suscetível, o E significa exposto, o I é de infeccioso e o R é de removido. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Aí está o artigo. No final, eu vou deixar o link no chat para quem estiver interessado acessar. E também links de outros trabalhos que eu desenvolvi depois desse, tá? E que no final aqui da apresentação eu quero comentar um pouquinho sobre eles também. Bem, então, para a gente começar, a gente vai ter uma breve explicação aqui do que é que seriam modelos compartimentais. Então, a gente vai dividir a nossa população de estudo em várias classes epidemiológicas, que seriam esses compartimentos. Esse tipo de modelo, esses artigos começaram a ser estudados nos anos 20 por Kermat e por McKendrick, e foi a primeira versão do mais famoso modelo, né, que é o SIR. Não é exatamente na forma que a gente estuda hoje. O SIR de agora é uma simplificação daquele modelo, mas vê que justamente isso aconteceu lá na década de 20, e aquela grande epidemia de gripe espanhola que aconteceu nessa época foi nos anos 10. Então, foi mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora. Foi uma grande pandemia que estimulou um boom por pesquisa nessa área. No nosso caso, certo, a gente vai dividir as classes em suscetíveis, que é o S do modelo, são aquelas pessoas que podem contrair a doença, os infecciosos, que é o I, que são as pessoas que estão infectadas e que passam a doença adiante,
E o R representa removidos. Aí, removidos, a gente pensa nas pessoas que não estão mais participando da doença, lá da dinâmica da doença, que pode acontecer por mais de uma razão. Né? Pode ser porque elas se recuperaram e adquiriram alguma imunidade temporária ou não. Aqui no caso S e R é uma imunidade permanente, ou então que elas saíram da dinâmica porque elas morreram mesmo, tá? Se fosse uma imunidade que fosse apenas temporária, aí após a pessoa se recuperar, ela voltaria após um tempo para a classe suscetível, então a gente iria ter o modelo SIRS, certo? O nome do modelo, ele meio que já descreve o que o modelo já está admitindo, tá? No nosso caso, a gente tem o modelo S, E e R, então a gente ainda tem uma outra classe, que são os indivíduos expostos, ou seja, são aqueles que já se infectaram, mas que ainda não transmitem a doença, que é aquele período de latência, né? A pessoa está com o vírus, por exemplo, mas ainda não desenvolveu nem os sintomas e ainda não transmite a doença adiante. Então, a gente tem essa classe extra aqui, porque, por exemplo, para doenças como Covid, que tem um período de latência de 5 dias, em média, esse tempo já é bem considerável quando a gente compara com o tempo inteiro que a pessoa está infectada, tá? A média do tempo que a pessoa leva, desde que ela desenvolve sintomas até ela se recuperar, em média, isso aí seria 7 dias, mais ou menos. Então, seriam 5 dias na classe exposta e 7 dias na classe infecciosa. Então, é quase metade do tempo na classe exposta. Aí, por conta disso, é importante que a gente também considere essa classe aqui. O período de latência que eu tinha comentado. Então, o modelo S, E e R, ele funciona assim, ó. Ele é um modelo de EDO, é um sistema de EDOs. A derivada de S, a gente modela como menos beta SI. Esse beta aqui é como se fosse uma constante de proporcionalidade mesmo, a gente está admitindo que a taxa com que o número de indivíduos suscetíveis diminui, e ela é proporcional tanto ao número de indivíduos suscetíveis que eu tenho, certo, quanto ao número de indivíduos infecciosos que eu tenho. Porque se, por exemplo, todo mundo já tivesse infectado, não ia ter mais nenhum suscetível, então a gente não poderia ter mais variação de indivíduos suscetíveis, né? Aí às vezes tem algumas modificações, poderia dividir aqui por N, a população total, por exemplo, tá? Mas aí, nesse caso, a gente admite que o número de indivíduos suscetíveis, que ele sempre diminui, porque a derivada dele é sempre negativa. Mas todo mundo que sai aí da classe S entra na classe E, certo? Repara que o termo que é subtraído aqui, ele entra aqui, tá bom? E que quem está aí na classe E, sai da classe E a uma taxa que a gente está chamando aqui de sigma, e aí entra na classe I. Aí, por sua vez, os indivíduos infecciosos, eles saem dessa classe a uma taxa gama e entram na classe R, certo? A beta, essa constante aqui, a gente chama de taxa de contágio, coeficiente de contágio, certo? O gama é a taxa de recuperação e o sigma é a taxa com que os indivíduos expostos viram infecciosos, certo? Em geral, a gente
toma o sigma, certo? É como o inverso do tempo médio de latência, então no caso da COVID, por exemplo, que eu tinha falado que era em torno de 5 dias, aí esse sigma seria quinto, em unidades dia menos 1, tá? E o gama, certo, também é a média, a gente adota ele como o inverso do período médio de recuperação. Então, se a pessoa leva em média 7 dias doente, aí o gama seria um sétimo, certo? Aí aqui a gente ainda acrescenta outra classe, que é uma classe que vai ter os indivíduos de quarentena. A ideia de acrescentar, certo? É uma classe que modele isso. A gente tirou desse artigo aqui, que também foi publicado na JDE no começo desse ano. Agora o modelo essencialmente fica assim. Aí repara que nessas 3 equações aqui nada mudou, certo? Mas muda nessa, a gente está tirando indivíduos suscetíveis daqui e acrescentando aqui a uma taxa que a gente chamou P, e aí esses indivíduos, eles voltam depois de um tempo, saem de volta daqui e entram novamente aí na classe S a uma taxa lambda, certo? Esse P é a taxa com que se entra na quarentena. A gente também chama isso de esforço de quarentena, e o lambda é a taxa de saída. Aqui a gente está ainda admitindo que ele é o inverso da duração da quarentena, tá? Então, se a quarentena que a gente testar for de 30 dias, aí esse lambda vai ser sobre 30, tá? Se for 45 dias, aí é 1 sobre 45 e assim por diante. E esse P aí, ele é uma medida de quão eficiente a entrada em quarentena é. Então, ele depende essencialmente de 2 coisas: de qual que é o percentual da minha população que entra em quarentena de fato, e qual que é a velocidade com que as pessoas fazem isso. Se elas levam 1 dia, 2 dias, 3 dias, certo? Além de dividir, certo, a nossa população em 5 classes, S, I, R e Q, a gente também vai dividir ela em taxas etárias. Aqui, no caso, a gente optou por dividir em 3, certo? Uma vai de 0 até 19 anos, a gente vai representar ela pelo índice 1, e ela representa os indivíduos jovens, certo? A outra faixa próxima vai de 20 até 59 anos, vão ser os adultos com índice 2, e a terceira são os idosos com idades de 60 anos em diante, com índice 3. No Brasil, que foi de onde a gente tirou os dados para estudar, certo? Isso aqui, a distribuição aproximada da nossa população é de em torno de 40% de jovens, 50% de adultos e 10% de idosos. Aí são todos dados lá do IBGE. E as equações agora ficam assim, certo? Ficou tão grande que eu não consegui nem digitar. Precisei tirar uma foto para colocar aqui. Aí o que muda essencialmente, né? Pronto, o que muda é que ao invés de a gente ter S, E, I, R e Q, a gente tem 3 equações para cada um. Tem 3 equações para o S, tem 3 para o E, tem 3 para o I, tem 3 para o R e tem 3 para o Q. Quem é que são esses outros parâmetros aqui que a gente colocou? Tem esse lambda e esses ρs aqui, ó. Não sei se está dando
para vocês verem o mouse aqui, tá? Tem o lambda aqui na equação do S1', e tem esse ρ1 aqui, ó, ρ1 de novo aqui embaixo, ρ2, ρ2. Aí esses termos são os termos que levam em conta a evolução das pessoas ao longo das faixas etárias. Certo? O lambda é a taxa de recrutamento, então ela mede, por exemplo, a entrada de indivíduos na minha população, pode ser natalidade, pode ser imigração de indivíduos suscetíveis, e repara que esse termo não aparece nas outras equações. Então, a gente está admitindo aqui que todo mundo que nasce suscetível, que não tem imunidade passada da mãe para o filho e nem doença passada da mãe para o filho, tá? Todo mundo nasce suscetível. Aí esse ρ1 aqui, ele é a taxa de sobrevivência das pessoas de jovens para adultos, tá? Aí vê que esse termo aqui ele está subtraindo, mas aqui ele está aumentando, beleza? O mesmo vale para o ρ2 aqui, que ele está subtraindo aqui e aqui está aumentando, porque ele é a taxa com que as pessoas que são adultas sobrevivem para virarem idosas, tá? Aí também repara, certo, vocês poderiam perguntar por que esses termos só estão aparecendo aí nas equações do S. É porque, certo, esses termos, eles levam em conta a evolução da minha população no geral, tá? Da idade delas. E aí não faz diferença se a gente considera isso com os esportes infecciosos, certo? Quarentenas, por exemplo, porque os indivíduos passam muito mais tempo como suscetíveis do que como esportes infecciosos, por exemplo, tá? Então, não faz diferença considerar as sobrevivências aqui, certo? E aqui. Até faria diferença considerar aqui no R, mas o R, como dá para perceber por conta aqui das outras equações, eles não participam da dinâmica. Então, no fim das contas, tanto faz, tá? Se a gente considera ou não o R aqui, dá no mesmo porque eles não interferem no resto. E o que mais que eu tenho ainda para comentar são esses MIs aqui, tá? Que são as taxas de mortalidade. Certo? Mi1 é a taxa de mortalidade para os jovens, certo? Mi2 para os adultos, Mi3 para os idosos. Aí aqui a gente ainda tem agora um monte de beta, certo? Beta e J, aqui a gente está modelando como que é a taxa de contágio de um indivíduo suscetível que está na faixa etária I, por um indivíduo que é infeccioso que está na faixa etária J, tá? Por isso que tem um monte de termos agora aqui. Aí a gente ainda tem vários gamas que aparecem aqui e os sigmas, certo, também. E ainda tem esse parâmetro MI aqui, que é a mortalidade induzida pela doença, certo? Esse MI é natural, é a que a pessoa já ia morrer de todo jeito, tá? Mas esse MI aqui é a mortalidade que é induzida, que ele morreu porque ele adoeceu por Covid. Então, de resto, o modelo é exatamente o mesmo de antes. A forma como as pessoas elas passam de uma classe para outra é descrita exatamente da mesma forma que a gente tinha descrito antes, certo? As mortalidades, que são aqueles os MIs, a gente calculou a partir de dados do IBGE, aí deram esses valores aí, tá? E os parâmetros lambda e os ROIs, aí a gente calculou admitindo que a população está em equilíbrio, livre de doença, ou seja, a gente zero todo mundo, menos os S's, e é igual a zero aqui e aqui, e aí resolve para lambda
e para os ROIs. Aí, quando a gente faz isso, os valores que a gente obtém são esses, tá? Só que esses valores aí, de fato, a gente pode desprezar eles, tá? A gente colocou aí porque porque de fato eles deveriam aparecer na equação, só que a gente considera certo modelo por 4 meses, 6 meses, que é o tempo que um surto em geral epidêmico leva. E a população, ela aumenta, mas ela aumenta com uma escala de tempo diferente, por anos, décadas, tá? Então, a relevância que esses parâmetros aí possuem no modelo é desprezível e, portanto, na prática, a gente nem considera eles, não, tá? Além disso, a gente vai admitir aqui que os betas são simétricos. Então, essencialmente, a gente está admitindo que a taxa com que uma criança se infecta um idoso é a mesma que um idoso que infecta uma criança. A gente está fazendo isso simplesmente para dar uma simplificada no modelo, porque já tinha muito parâmetro, tá? Tá bom, aí o que é que a gente fez para calcular quem eram esses parâmetros? A primeira coisa que a gente fez foi ajustar os parâmetros do modelo SEIR, que não tinha estrutura etária, que era basicamente aquele mesmo modelo de antes lá, que eu tinha mostrado para vocês, certo? Esse aqui, certo? Esse aí, tá? A gente ajustou eles com um algoritmo que é baseado em números quadrados. Os resultados que a gente obteve foram esses, o beta, certo? O sigma e o gama. A ideia foi a gente usar os dados da Covid no Brasil pelos primeiros 20 dias de epidemia. A gente fez esse artigo em abril, se eu não me engano, então o surto ainda estava bem no começo, tá? E a referência para o algoritmo é o livro da Maya Marcheva, que é Introduction to Mathematical Epidemiology, que é, na minha opinião, a principal referência para quem estiver interessado a começar a aprender sobre epidemiologia matemática. É um livro excelente. Tá? Aí, usando esses dados, certo? Usando esses parâmetros que a gente ajustou, a gente fez os gráficos das curvas de infectados, certo? Em função do esforço de quarentena. Aí, aqui, com esses gráficos aí, a gente está mostrando que realmente a gente tem aquele tão falado achatamento da curva. O que é isso, né? É você fazer com que o seu pico da curva epidêmica, que ele seja adiado e que ele seja abaixado, certo? Ou seja, à medida que eu aumento o meu esforço de quarentena, e mais pessoas aderem à quarentena, e que elas fazem isso com uma maior rapidez, a gente quer que o pico abaixe e que ele vá mais para o futuro, tá? Que é exatamente o que esses gráficos aqui mostram. Esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra o máximo da curva de infectados em função do esforço de quarentena. E repara que ele realmente é decrescente, e mais ainda, que esse pedaço aqui, quando o P ele atinge um valor crítico aqui de em torno de 0,21, mais ou menos, e esse declínio ele é muito mais rápido do que ele vinha sendo antes. Tá? Aqui, do lado direito, a gente tem o gráfico do tempo que leva para que o máximo ocorra, ainda em função do tempo de quarentena. Então, realmente, a gente tem, certo, esse aumento aqui, tá? À medida que a gente aumenta o esforço de quarentena, a gente realmente está achatando a curva. E os dados aqui, certo, esses gráficos, a gente fez para um tempo de quarentena de 30 dias, certo? Ou seja, aquele lambda lá
era 1/30, beleza? Aí, realmente, ó, aquilo que eu tinha comentado ainda agora, e a gente poderia achar que isso aí foi algo que foi específico para esse valor de lambda, né? Mas não, se a gente varia o lambda, a gente vê que esse declínio mais depressa aqui, ele é uma coisa que é típica, tá, para outros valores de lambda também. Então, se a gente realmente aumentar a eficiência das quarentenas, elas realmente fazem efeito, que é o que esses gráficos estão mostrando. Tá? Tá bom. Isso aí que a gente fez foi tudo para o modelo não estruturado. Então, era para aquele SEIRQ que não tinha as faixas etárias, né? A gente vai usar certos parâmetros que a gente ajustou nele para serem pontos de partida para a gente ajustar os parâmetros no modelo com estrutura etária. Só que agora são 12 parâmetros que a gente tem, são 3 sigmas, 3 gamas e são 6 betas, né? Porque lembra que a gente está admitindo que os betas são simétricos, tá? Eliminou alguns aí já para ajustar. Aí a gente vai minimizar o erro quadrático entre a curva total de infectados, certo? Somando os infectados das 3 faixas etárias e os dados epidemiológicos. Aí estão os valores deles, tá? Dos 12 parâmetros, e aqui o gráfico para os primeiros 19 dias, certo? Aí você poderia perguntar, é muito parâmetro que a gente ajustou? É muito parâmetro, sim. Tem muita incerteza? Tem. Mas o que é preocupado aqui não é com as previsões exatas que o modelo vai fazer. Se vão morrer 1 milhão de pessoas, 2 milhões, tá? Se eu vou ter 10 milhões de infectados, não é isso que a gente está querendo saber. A gente está querendo fazer uma comparação mais qualitativa, certo? Entre estratégias diferentes de quarentena. E desse ponto de vista, aí o modelo fica bem robusto, como a gente vai conversar daqui a pouco. Beleza. Agora, a meta da gente é calcular quem que é o R0, certo? O R0, também chamado como número reprodutivo básico, é o parâmetro mais importante que está associado a uma epidemia. Por quê? Porque se o R0 for maior do que 1, aí a gente sabe que o surto epidêmico ele vai acontecer. E se ele for menor do que 1, aí não acontece. Certo? César, meu orientador, ele costuma dizer que o R0 é o santo graal para a epidemiologia matemática. Todo mundo está tentando descobrir quais são os R0s das doenças sempre que o novo surto acontece, porque é ele que vai dizer se a gente precisa se preocupar ou não, tá? Qual que é a interpretação disso? É o número médio que uma pessoa infectada, é o número médio de pessoas que uma pessoa infectada infecta, certo? Ao longo de todo o período infeccioso, certo, dela, em uma população que seja totalmente suscetível, ou seja, tem todo mundo suscetível, aí a gente introduz uma primeira pessoa infectada, certo? Aí a gente vê em média, certo? Qual que é o número de pessoas que ela infecta. Como não dá para a gente ter acesso a essa média de fato, porque não é um tipo de coisa que dá para ficar fazendo experimento. O que a gente tem são intervalos em que a gente tem que o R0 ele vai estar, certo? Por exemplo, o R0 para COVID está numa faixa mais ou menos entre 2, alguma coisa e 5,9. Então, não tem como saber exatamente qual que é o valor dele, só tem como ter uma estimativa de onde ele está. No nosso caso, a gente vai determinar, certo, quem é que é esse R0 usando uma abordagem de matrizes de próxima geração. Certo? Por que, né, que o R0 é um número importante? Porque
Bem, por exemplo, imagina que o R0 é 2, ou seja, se eu introduzo uma pessoa infectada, que ela, ao longo do período infeccioso dela, digamos, que seja uma semana, ela infecta duas pessoas, em média. Tá? Então, ao final de no tempo inicial, eu tenho uma pessoa infectada, após uma semana eu tenho 2 pessoas infectadas, porque foram as 2 que a primeira infectou e a primeira recuperou. Ao final de mais uma semana, em média, eu vou ter 4 infectados, porque cada um dos 2 anteriores infectaram mais 2 pessoas, tá? Então, agora eu tenho 4 infectados, na próxima eu vou ter 8, na próxima 16, na próxima 32. Cada etapa dessa, a gente diz que é uma geração, certo? Então, com isso a gente vê que se o R0 ele é maior do que 1, a gente tem, no início de uma epidemia, pelo menos, certo, o comportamento de um exponencial que é crescente. Por isso que a gente tem o surto. E se o R0 for maior do que 1, realmente, certo, cresce no começo. Já por outro lado, se o R0 for, por exemplo, meio, certo, 0,5, então, em média, cada 2 pessoas se infectam uma pessoa nova. Então, se hoje eu tenho 16 pessoas infectadas, daqui a uma semana eu vou ter 8, daqui a 2 semanas 4, aí depois 2, aí depois 1, ou seja, o número de infectados agora decresce exponencialmente, tá bom? Então, por isso que a gente vê, certo, aqueles gráficos de exponenciais para o início de uma epidemia, tá? No nosso caso, a gente vai calcular quem é que é esse R0 aí para o nosso modelo, usando matrizes de próxima geração. Bem, eu não vou mostrar exatamente como é que são as contas lá do nosso modelo, porque vão ficar matrizes muito grandes e iria ficar meio complicado de entender o que está acontecendo. Então, eu vou explicar o que acontece com esse outro exemplo aqui, que é bem parecido, só que é mais simples, porque não tem as faixas etárias, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é determinar quem que é o equilíbrio livre de doença. Ou seja, a gente zera todo mundo, menos o S. Então, a minha equação aqui em cima, certo? A primeira vai ficar apenas S' igual a lambda menos μ vezes S. Aí é possível mostrar, né, que o S converge para lambda sobre μ, tá? Quando o T ele vai para infinito, então a gente tem um equilíbrio livre de doença aí, que é o S estrela igual a isso, e as outras variáveis todas iguais a 0. Aí agora, a gente pega esse modelo aqui, e aí olha apenas para as equações que descrevem compartimentos que tenham a ver, certo, com a doença, que é o E e o I. Temos expostos e os infecciosos. Então, a gente olha só aí para esses dois, e a gente vai dividir, certo, esse sistema aí na forma F menos V, onde essa F aqui, ela vai descrever aqueles termos que eles geram novas infecções, ou seja, ele pega apenas esse cara daqui, que gera infecções novas, e o V, ele leva em conta todos os outros termos que aparecerem. Então, vai ter transição da doença, que é o sigma, vai ter recuperação, que é o gama, morte, que é o mi, tá bom? Aí, se a gente divide assim, a gente fica com essas duas matrizes, certo? Beta, SI, 0, e é isso daqui. E a gente agora vai linearizar em torno do equilíbrio livre de doença, tá bom? Ou seja, calcula as duas jacobianas e aí substitui o S por lambda sobre mi e os outros todos por 0. Então, a gente vai obter, certo, essa F aqui, que é a jacobiana dessa F, e essa V, que é a jacobiana dessa V aqui. E agora a gente define a matriz de próxima geração como F vezes V a menos 1. Tá?
Então, é possível mostrar que o raio espectral de K é sempre um alto valor de K, certo? O raio espectral é o máximo entre os módulos dos autovalores, né, de K, e aí esse alto valor que é o R0. E é possível mostrar ainda que justamente que esse alto valor, ele tem aquele comportamento que a gente espera do R0, que se ele for maior do que 1, a gente vai ter um surto epidêmico, certo? E se ele for menor do que 1, aí a gente não tem, beleza? No exemplo aqui, certo, se a gente multiplica essas duas matrizes, a gente vai obter isso aqui, que é fácil determinar quem são os autovalores, né, porque a matriz aqui é triangular, então ela fica exatamente esse número, certo, vezes isso que está aqui na frente. Então, tem essa fórmula aí para o R0, certo, calculada usando as matrizes de próxima geração. Então, vê que essa fórmula já ficou um pouco complicada, porque a gente tem aí um monte de parâmetro. Imagina como que ela fica no nosso modelo, né? No modelo da gente lá mesmo, quando a gente monta K, ela vai gerar uma matriz assim. Aqui embaixo é um monte de zero, certo? Igual aqui, tá? Só que realmente são matrizes nulas agora, tá? E não números mesmo. E aqui em cima eu tenho duas matrizes 3 por 3, certo? K1 é essa daqui, enquanto K12 é essa. E se a gente multiplica, se a gente quisesse calcular quem eram os autovalores, até daria, certo? Se a gente tivesse os valores realmente aí dos parâmetros, se substituísse aqui, dava para calcular, porque basicamente os autovalores de K são os autovalores de K1, né? Mas não dá para a gente ter uma fórmula fechadinha, que nem a gente obteve aqui, porque tem parâmetro demais. Então, o que a gente quer fazer agora aqui é analisar o R0, o que é a variação de um dos parâmetros, enquanto a gente mantém os outros todos fixos, o que é essa variação ela causa no R0, tá? Aí essa análise, que a gente chama de análise análise de sensitividade, a gente fez tudo numericamente mesmo, porque era o jeito. Tá bom? Aí a gente vai ver como que o R0 varia quando a gente varia os parâmetros e mantém os outros, certo? Todos fixos. Aqui a gente tem o gráfico de R0, certo? Como uma função dos gamas. Aí repare que eu não estou olhando apenas para os valores dos gamas que a gente ajustou. A gente está olhando para isso dentro de um intervalo inteiro que está contendo aqueles valores lá que a gente tinha ajustado. Por que isso? Porque a gente sabe que a gente tinha de incerteza naquelas medidas. Aí olhando para esse intervalo aqui, aí realmente a gente consegue detectar qual que é o comportamento qualitativo, certo? Independente do valor exato que a gente achou, certo? Esse comportamento qualitativo, ele é mais importante do que o valor exato mesmo que a gente tinha calculado. Aí repara que, ó, não sei se está dando para ver aqui, mas a curva azul olhando para o R0 como função do gama 1, a curva laranja aqui olhando para o R0 como função do gama 2, e a curva amarela, certo, gama 3. Aí repara que um aumento do gama é 1, né, que é o azul aqui. Quando a gente aumenta ele, a gente faz com que o R0 que ele diminua mais drasticamente, certo? E o que é o gama 1, né? É a taxa de recuperação dos jovens, ou taxa de remoção. No caso, não tem como a gente fazer com que eles se recuperem mais rapidamente, porque ainda não tem tratamento comprovado, né, que realmente funcione para essa doença. Então, o que é que dá para fazer?
o ideal seria que a gente testasse em massa, porque aí a gente descobria, certo, cedo quem que está infectado, e aí a gente isola essa pessoa em casa, porque aí a gente está, você lembra que a classe R, ela tem os indivíduos removidos, eles não estão mais participando lá da dinâmica da doença. Então, se eu pego um indivíduo que se infectou e aí isolo ele em casa, do ponto de vista lá do modelo, ele está dentro da classe recuperado. Se eu deixo ele lá até ele melhorar, então eu efetivamente conseguir fazer com que o tempo que ele passasse transmitindo a doença diminuísse. Tá bom? Então, se desse para a gente testar todo mundo, maravilha. Mas não dando para testar todo mundo, o que esse gráfico mostra é que a prioridade deveria ser testar os jovens, porque o isolamento deles é o que causa uma diminuição mais drástica, mais rápida no R0, tá? Aqui a gente tem ainda os gráficos do R0 também como função dos betas. Aqui do lado esquerdo são os betas de uma faixa etária com ela mesma, tá? E aqui do lado direito de uma faixa etária com outra. Vê que aqui o aumento mais rápido do R0 é com o beta 2,2, ou seja, que a taxa de contágio em adultos é o que mais faz aumentar o R0 mais rápido. Então, medidas de contenção, como medidas, por exemplo, de isolamento social, certo? Distanciamento, quarentenas, certo? Uso de máscaras, medidas de higiene, cobrir o nariz e a boca na hora que a gente for espirrar, tossir, que essas medidas, elas causam maior impacto na faixa etária dos adultos, porque entre eles é a faixa etária que mais aumenta o R0, certo? O contágio entre eles é a faixa etária que mais aumenta o R0. Justamente, essa quarentena de adultos está sendo justificada aí, certo? Como uma medida que controle a doença. Do lado de cá, aí a gente vê que o beta que mais aumenta o R0 é o beta 1,2, ou seja, é o contágio entre os jovens e os adultos. Então, isso justifica fechar escolas, por exemplo, tá? Porque os jovens, além de eles infectarem tipo, eles mesmos, eles, por terem maior resistência, certo? Em geral, eles também acabam atuando como vetores, certo? E aí, pronto, a gente tem mais uma vez falando que quarentena de adultos, né? Porque eles também estão levando em conta aqui a transmissão entre eles, certo? E as crianças. Então, tipo, aí a gente já consegue usar, certo, essa análise para medir a eficiência de algumas políticas. Se a gente não tem testes suficientes, o que essa análise da gente indica é que deve ser priorizado testes com jovens, tá bom? Por exemplo, agora a parte final desse trabalho foi a gente comparar quarentenas, tá bom? Então, a gente vai aqui admitir que as mortes constituem certo percentual da classe de removidos, ou seja, que a pessoa passa todo o tempo dela doente, e aí quando encerra o período dela doente, se digamos 7 dias, ela ou se recupera ou morre. E a gente vai admitir agora que a gente tem 3 esforços de quarentena. Tem P1, que é o esforço para os jovens, P2 para os adultos, P3 para os idosos, e a gente vai ainda admitir que a soma deles é igual a P, que a gente tá tomando aqui como sendo o esforço lá naquele modelo que eu tinha mostrado, que não tinha as faixas etárias, tá?
Então, aí na frente, no próximo slide, a gente vai admitir que o P era 0,2, que era um pouquinho menor do que aquele P crítico que a gente tinha visto para quarentenas de 30 dias, que era 0,21 mais ou menos. E aí a gente olhou aí para 4 estratégias. Não são todas as estratégias que existem, né, mas a gente tentou com elas ver todas as tendências, certo, possíveis que dava para a gente escolher, dividindo, certo, esses esforços aí. A primeira estratégia, a S1, ela divide igualmente o esforço entre as 3 faixas etárias. A segunda estratégia, ela divide igualmente, certo, entre jovens e adultos, mas é o dobro do esforço com os idosos. A terceira estratégia ainda tem o mesmo esforço entre jovens e adultos, mas a metade desse esforço com os idosos. E a última estratégia tem o mesmo esforço com os jovens e os idosos e o dobro desse esforço com os adultos. A gente fez as simulações para as quarentenas de 30, 45, 60 dias. Aí na tela eu mostrei apenas para 30 dias. E a gente está comparando totais de mortes, né? Mas como eu já tinha dito, a gente não está interessado em saber qual que é o número absoluto de mortes aqui, porque a gente sabe que tem as incertezas. Então, o que a gente fez foi o seguinte: a gente escolheu, certo, um dos números aí, que foi o menor de todos, que era esse aqui, e aí dividiu todo mundo por ele, porque aí agora a gente não está mais comparando os números absolutos, a gente está comparando, certo, quanto que uma acarreta em relação, o quanto que uma estratégia acarreta em relação a outra estratégia, certo? Isso também ajuda a gente a lidar com as subnotificações, porque, por exemplo, imagina que a gente esteja perdendo, digamos que a gente notifique apenas uma em cada 10 mortes, por exemplo. Então, a gente teria que multiplicar todos os números por 10. Só que como a gente está dividindo, então a gente iria multiplicar por 10 no numerador, certo? E no numerador também. Então, essencialmente, a gente, certo? Essa análise aí, ela é imune às subnotificações, certo? Elas não constituem problema nenhum aí. Aí vê que, de acordo com esses números relativos aí, se a gente soma as mortes para as 3 faixas etárias, a que tem o menor número de mortes é a estratégia S2. Que estratégia era essa? Era a que dava o mesmo esforço entre jovens e adultos e o dobro do esforço entre os idosos, certo? Ou seja, era a que fazia mais esforço de quarentena com os idosos. Tá bom? Então, isso ainda acontecia tanto com quarentenas que tinham 45 e que tinham 60 dias. A estratégia que tinha o melhor resultado era aquela que dava o maior esforço para a gente isolar os idosos. Mas aí a gente poderia perguntar, será então que a melhor estratégia, certo, de todas seria a gente não se preocupar com quarentenas de jovens e adultos e apenas isolar os idosos? De fato, se a gente fizesse isso com essa análise aqui, o número de mortes ia ser menor realmente do que é na estratégia S2. Mas isso era algo esperado, porque o número de idosos, certo? Os idosos são a faixa etária que representa a menor parcela da minha população. Então, eu ia ter uma maior mortalidade percentual, certo, entre os idosos, mas que na população inteira isso não iria acontecer. Mas, por outro lado, eu ia aumentar muito o número de infectados nas outras faixas etárias. E aí, o que acontece é esse gráfico aí, certo? Esse gráfico aqui azul embaixo é o gráfico da minha curva de infectados para aquela estratégia S2, que era essa aqui, certo? P1 igual a P sobre 6, enfim, tá? E
a minha curva vermelha é o gráfico para a minha curva de infectados, para essa estratégia que a gente não isola os jovens e nem os adultos e apenas isola os idosos. Repara que o pico da minha curva de infectados é muito maior, tá? É mais do que o dobro do que ele era antes. Aí isso faz o quê? Que tenha muito mais pessoas que estão infectadas ao mesmo tempo. Tem muito mais gente precisando de atendimento hospitalar de uma vez. Aí isso vai acabar gerando um aumento do número de mortes por causa da falência do SUS, né, do sistema de saúde. Ia ficar muita gente que não ia ter condição de ser atendido em um hospital, e aí a gente acabaria tendo algumas mortes que seriam totalmente evitáveis em situações normais. Beleza? Então, isso meio que finaliza esse trabalho. Aí, agora, nesse finalzinho aqui, eu queria comentar sobre outros trabalhos que eu fiz depois. Então, do primeiro, a ideia dele surgiu enquanto a gente analisava isso aqui. Porque, como eu disse, a gente não estudou todas as estratégias que eram possíveis, né? A gente escolheu 4 que fossem mais típicas, mas a gente não sabe aqui qual que é a estratégia ótima. Aí, determinar qual que é a estratégia ótima foi o objetivo desse trabalho aqui, e a gente determinou qual que era a estratégia ótima de quarentena, certo? Que minimizava o número total de infectados, no mesmo modelo ali da gente, só que desconsiderando, já direto desde o começo, aqueles lambdas, ROIs, MIS, etc. E dado algum custo de entrada de quarentena, tá? Se é um custo de entrada de quarentena, a gente poderia ver aí como, por exemplo, o custo para interromper aulas em escolas, o custo para interromper o comércio, são custos econômicos, digamos assim, tá? Aí, esse trabalho a gente publicou aí na Chaos Solitons and Fractals, foi publicado essa semana agora, ele vai sair no volume de novembro dela, mas já está disponível online. Eu aqui, quando terminar aqui a palestra, eu coloco os links dos artigos todos aí no chat, tá? Eu fiz esse trabalho em parceria com Larissa, que é aluna da pós-graduação aqui da UFPE, também doutorado, ela também é aluna de César, e ela fez a dissertação dela estudando teoria de controle ótimo aplicada à dengue, certo? O método que a gente usa aí é o chamado princípio do máximo de Pontryagin, e uma introdução a esse princípio com vários métodos computacionais pode ser visto no ótimo livro sobre teoria de controle ótimo aplicada a modelos biológicos, da professora Suzanne Lenhart. Certo? Eu coloco o link depois para vocês. O link não, o título. E nos comentários que o referee que ele fez sobre esse artigo, um deles, ele comentava sobre que o modelo ele não levava em conta fatores socioeconômicos, que pessoas com uma renda maior, né, elas têm mais facilidade para passar por uma quarentena mais rígida do que pessoas com menos condições financeiras. Aí justamente foi baseado nessa ideia que eu fiz esse outro trabalho aqui, com o Thiago Tanaka, que é professor da Federal Rural de Pernambuco, também assim como eu. Aí a gente estudou, no caso, um modelo, certo? S, E, R e D, certo? Esse D aí é as mortes devido à doença, em um modelo que a gente
fazia uma população que era dividida em blocos. Aí, um bloco desse podia representar um bairro de uma cidade, certo? 2 cidades, certo? Estados, países. E aí a gente modelou as viagens entre esses blocos, tá? Pessoas que saem de um bloco para outro para trabalhar e voltam, ou que vão para estudar e voltam, tá? E aí a gente fez uma análise para 2 blocos, porque se vocês olharem aí no artigo, vocês vão ver que o sistema ficava com muitíssimas equações. Então a gente escolheu 2 blocos e a gente modelou de forma que um bloco tivesse condições socioeconômicas melhores do que o outro, e a ideia da gente era ver qual que era o papel das viagens, certo? A mobilidade humana entre esses blocos e das desigualdades sociais, certo? À medida que eu aumento as desigualdades sociais, o que acontece com os resultados da minha pandemia, tá? Qual que é o aumento do número de mortes ou do número de casos que acontece por conta dessa conectividade entre as regiões. A gente estudou isso nesse artigo aí, que está submetido. A gente submeteu ele nessa última segunda-feira agora. Tá? Aí vamos ver se ele é aceito também. Tá bom? E é isso. Novamente eu queria agradecer o convite de Marcelo. E se puderem, fiquem em casa. Aqui em Recife, pelo menos, parece que a epidemia acabou já, porque tem muita gente andando na rua sem máscara. É como se já tivesse tudo bem. Mas não, a gente precisa ter muita calma ainda, tá? Porque é um momento muito delicado ainda, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Aqui em Minas a coisa está começando a ficar feia agora, né? Queria agradecer ao João pela excelente palestra e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, se manifeste. Eu tenho uma pergunta, João. Nessa última análise de vocês levaram em conta raça, por exemplo, porque desigualdade social é um fator, né? Mas há uma discussão muito grande do impacto da raça nas mortes, né? Na própria infecção. É verdade. A gente não levou em conta isso, a gente só levou em conta que um bairro, digamos assim, tinha pessoas com melhores condições financeiras, então elas tinham mais acesso ao hospital, certo? Portanto, o gama, né, a taxa de recuperação dela era maior, que ela tinha mais facilidade para se isolar em casa, então a taxa de contágio ela era menor. A gente modelou certo assim só, tá? Com desigualdades socioeconômicas, digamos assim, mas não com questões de raça. Ok. Desculpa. Agora, João, eu fiquei com uma dúvida ainda. Quando vocês fizeram essa modelagem das condições socioeconômicas, né? Como é que vocês mediram, por exemplo, em que variável aí? A gente modelou da seguinte maneira. A gente atribuiu uma variável que a gente ia usar para modelar as desigualdades. Então, seria essencialmente assim. Tem um bairro que é 10% mais desigual do que o outro. Que a diferença de condições entre eles era 10%. Aí esse P levava isso, certo? Esse P, ele variava de, sei lá, de 0 a infinito, e aí à medida que esse parâmetro aumentava, as desigualdades entre os bairros aumentavam. Então, foi uma medida assim, tá? E
Aí não foram parâmetros ajustados, nem nada, não. A gente escolheu bairros arbitrários e aí modelou, vendo o que acontecia à medida que a gente aumentava esse parâmetro. Obrigada. Ô, João, tem uma pergunta aqui no chat. Onde é que foi parar? Aqui. Sobre as simulações numéricas. Daniel, isso, para simulações numéricas, usaram que software? Foi o MATLAB. Ok. E eu queria, em cima disso também, aproveitar e fazer uma pergunta, que a gente considerou, né, os beta simétricos, né, beta IJ igual a beta JI. Quando você começou a falar, me veio que, na verdade, isso é meio forçado, né, porque não parece muito natural que a taxa de contágio de criança para adulto seja igual de adulto para criança, por exemplo, né? E como as simulações são todas numéricas, né, tem muito trabalho, mas quem faz é a máquina, seria muito custoso a gente considerar um caso mais geral, onde essa matriz beta aí não fosse simétrica e analisasse outras possibilidades de taxa de infecção diferenciada do BIJ para o BJI? Eu acho que não, mas a gente tem que dar uma olhada se aquela matriz do R0 lá, se ela ia ficar muito mais complicada, né? O problema é naquela matriz lá. Então, mas depois você vai calcular a sensibilidade em relação a esses parâmetros, né? Mas isso é tudo numérico, né? Isso. Então, talvez, quer dizer, vai ficar mais complicado, mas... Pode ser que... Mas realista também. É uma hipótese não necessária aí que a gente tenha feito, realmente. Talvez puder considerar uma em função da outra, inicialmente, entendeu? Em vez de ser igual, tipo, uma proporção da outra. Uma taxa. Podia testar. É uma ideia para o próximo trabalho. Eu estou colocando os links aí, aí no chat, se alguém estiver interessado, tá? Deixa eu só ver aqui agora qual que é o nome lá do livro de teoria de controle. É esse aqui. Esse livro aí, e eu coloquei agora, ele é uma introdução excelente para quem quiser estudar teoria de controle aplicada a modelos biológicos, né? E ela traz ainda vários códigos em MATLAB que já ajuda muito para a gente implementar as coisas. Marcelo, teu microfone está desligado, isso? Desculpa. Como é que eu faço para salvar o chat quando eu encerro a reunião para depois eu poder acessar esses links todos? Tem como? Que a gravação, ela também salva o chat. Né? Sim, na gravação que está sendo feita lá, mas se eu quisesse só salvar aqui uma tela, né? Acho que eu consigo salvar a tela. Print screen. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Então peço que a gente libere os microfones de todo mundo para a gente dar uma salva de palmas para o João e agradecer pela apresentação. Muito obrigado, João. E boa sorte nos próximos artigos aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado a todos pela presença. Obrigada. Esse deve ser o Amir. Amir? Desde pequeno já acompanhando, anotando.